Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos novamente aqui. Vamos dar continuidade. Então, nós explicamos aqui a centralização e a descentralização. Para a gente resumir a descentralização, eu quero que vocês lembrem assim, ó. Como eu disse a vocês, a regra geral, não é? Se falar assim, entidade política, professor, quais são as entidades políticas? União, estados, DF e municípios, vamos repetir isso aqui várias vezes. Se falarem assim, entidade administrativa, e se falarem assim, particular. Quando a entidade política pega uma atividade que estava no seu centro e transfere para uma entidade administrativa, nós temos o nome de outorga. Aqui ela transfere a execução e a titularidade. Aqui, meus amigos e amigas do coração, é feito por meio de lei. E aqui você tem que lembrar que a regra geral é que é por prazo indeterminado. Professor, poderia acontecer de ser por prazo determinado em alguma situação excepcional? Eu quero que você leve a regra para a prova. A regra é prazo indeterminado. Mas existem situações nas quais o Estado poderia criar uma entidade para atuar por prazo determinado? Existe. A exemplo da empresa que foi criada para a realização dos Jogos das Olimpíadas de 2016. Ela foi criada e vai funcionar até 2016. Ela foi criada por prazo determinado. Mas a regra geral, pessoal, é que ela seja criada por prazo o quê? Indeterminado. Agora, professor, quando a entidade política vem e transfere a atividade para um particular, nós temos o quê? Delegação. Aqui eu tenho transferência somente da execução. Aqui é feito por ato ou contrato administrativo. E aqui, meus amigos e amigas, é a regra que será por prazo determinado. Você tem que saber diferenciar essas duas coisas. Outorga e delegação na sua prova. Duas formas de ser realizada chamada descentralização administrativa. Beleza, pessoal? Antes da gente começar nas próximas observações, lembrem que eu falei que existe um posicionamento minoritário da professora Fernanda Marinella, que ela fala na obra dela que existe a chamada descentralização por delegação legal. O que é descentralização por delegação legal? Ela fala assim, ó, só é outorga para ela quando a entidade política transfere a atividade para pessoa jurídica de direito público. Se fosse para pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado, para ela não seria outorga, seria delegação legal. Mas, como eu te disse, esse posicionamento não é seguido de maneira majoritária. Bacana? A doutrina fala, se transferiu para a entidade administrativa, seja de direito público, seja de direito privado, a terminologia é o que, pessoal? Outorga. Perfeito até aqui, meus amigos e amigas do coração. Muito bem, vamos passar ao nosso próximo tópico. Vamos à primeira observação sobre a descentralização. Primeira observação. Óbvio número 1, vamos lá? Não há vínculo hierárquico na descentralização. Já falamos isso. Não há subordinação hierárquica, não há vínculo hierárquico. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Professor, então, em nenhuma das duas espécies de descentralização, seja por outorga, seja por delegação, existe hierarquia, beleza? Óbvio número 2, pessoal, descentralização versus desconcentração. São coisas diferentes. Você não pode levar para a tua prova como sinônimo. Eu já expliquei o que é descentralização. Eu te falei assim, ó, retira-se a atividade do centro de uma pessoa e transfere-se essa atividade para uma outra pessoa. Então, na descentralização, obrigatoriamente, nós temos duas pessoas. Professor, me explica isso. Olha o primeiro exemplo. Vamos imaginar que isso daqui seja a União. Ela pega uma atividade que estava no centro dela e transfere essa atividade para o Bacen, o Banco Central. Autarquia Pública Federal. Professor, qual foi a modalidade de descentralização aqui? Outorga, porque foi de entidade política para entidade administrativa. Agora conta comigo, meus amigos e amigas, quantas pessoas nós temos?
Uma, a União, porque ela tem personalidade jurídica própria, que é entidade política. Outra, o Banco Central, que tem personalidade jurídica própria por ser entidade administrativa. Então, entenda, nós temos aqui duas pessoas. Professor, me dá um outro exemplo. Olha o outro exemplo. Distrito Federal pega uma atividade que estava no centro dele e transfere essa atividade para quem, pessoal? Para um particular. Exemplo, empresas de ônibus que prestam serviço de transporte público. Professor, qual foi a forma de descentralização? Delegação. Porque é do ente político para o particular. Conta comigo quantas pessoas nós temos. Uma, o Distrito Federal, outra, o particular. Nós temos aqui duas pessoas também. O que eu quero que você leve para a prova? Em qualquer uma das formas de descentralização, obrigatoriamente nós vamos ter duas pessoas. Aquela pessoa que possui a atividade e aquela que acaba de receber a atividade em tela. Beleza até aqui? Agora, o que é desconcentração? Eu quero que você anote assim, ó. É uma técnica administrativa de divisão interna de competências. É uma técnica administrativa de divisão interna de competências dentro de uma mesma pessoa. Dentro de uma mesma pessoa, realizando a criação de órgãos. Meus amigos e amigas do coração, desconcentrar é dividir uma única pessoa internamente, criando órgãos, estruturas internas. Como é que acontece, professor? Olha como é que acontece aqui, ó. Vamos imaginar que todo esse círculo aqui seja a união. Igual nas figuras do Estúdio Aulas aqui, ó. Isso daqui é a união no seu poder executivo, é o poder executivo. Olha o que a União, para melhor se organizar internamente, fez. Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, MTUR, Ministério do Turismo, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, entre outros ministérios. Quando a União cria esses ministérios, ela está criando o que, pessoal? Órgãos. Ela está criando braços, divisão interna, meus amigos. Me digam, quantas pessoas eu tenho aqui? Eu tenho apenas uma pessoa. Quem é a pessoa? A União. Professor, eu tenho uma pessoa e o que os órgãos são? São braços. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Eles são apenas braços dessa pessoa. Entenda, na desconcentração eu tenho uma única pessoa que se divide internamente. Professor, me dá um exemplo disso. Imagine só, você já foi em alguns órgãos que tem lá seção de pessoal, almoxarifado, subseção de recursos, isso tudo é desconcentração, pessoal. Você está criando órgãos, seções, setores, departamentos, todos são órgãos, pessoal, divisões internas. Então, entenda, enquanto na descentralização nós temos duas pessoas, na desconcentração eu tenho uma única pessoa que se dividiu internamente. Isso pode acontecer nos estados? Pode, eles se dividem no Poder Executivo em secretarias. Isso pode acontecer nos municípios e no Distrito Federal? Também, pessoal. A desconcentração nada mais é que uma divisão interna de uma mesma pessoa. Aí, para dificultar, eles poderiam falar assim na tua prova. É possível uma desconcentração dentro de uma descentralização? É possível? É, professor. Acompanha comigo. A União criou o Banco Central. Ela fez o quê? Descentralizou, ela criou uma nova pessoa. E olha o que o Banco Central faz internamente para melhor se organizar. Ele se divide, ele cria órgãos internos. O que o Banco Central está fazendo? Desconcentração. Então memoriza isso. É possível você verificar órgãos tanto dentro da administração direta, centralizada, aqui na figura da União, como dentro da administração indireta nas entidades autárquicas. Rapaz, eu bati o pé aqui, eu acho que quebrou alguma coisa. Tanto dentro das entidades autárquicas. Você pode ver dentro das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economias mistas, órgãos internos. Então, entenda, órgão tanto pode estar na administração direta, centralizada, como na administração indireta, descentralizada na sua estrutura interna. Bacana até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Descentralização. Duas pessoas. Aquela que possui a atividade e aquela que recebeu a atividade em tela.
Desconcentração, uma única pessoa que se dividiu internamente. Perfeito até aqui, pessoal. Tranquilo e calmo, meus amigos e amigas do coração. Vamos continuar, vamos continuar. Tópico número 2. Quantos minutos a gente tem aí, Gilson? Então, tá bom. Ouviram, Gilson? 15. Tópico número 2. Vamos lá. Administração direta e indireta. Olha que coisa bacana. A gente já falou de administração direta e de administração indireta. Só que eu não dei o mesmo nome a vocês. Eu falei de centralização e descentralização, mas é a mesma coisa. Quem aprendeu centralização e descentralização vai aprender o que é administração direta e indireta. Professor, o que é administração direta? Olha lá. É o conjunto de órgãos e agentes, integrantes da entidade política, responsáveis pelo exercício centralizado de atividades. Então, é o conjunto de órgãos e agentes, integrantes da entidade política, responsáveis pelo exercício centralizado de atividade. Toda vez que você lembrar da administração direta, basta que você lembre da centralização. Lembrou da centralização, você lembra da administração direta. Agora, professor, o que é administração indireta, pessoal? A administração indireta, coloque assim, ó, é o conjunto de entidades administrativas, que, vinculadas à administração direta, executam de forma descentralizada atividades. Que, vinculadas à administração direta, executam de forma descentralizada atividades. Então, lembrou da administração indireta? Basta que você lembre do quê? Descentralização. Agora, cuidado, não é qualquer descentralização que forma a administração indireta, é a descentralização por outorga, porque por delegação é para particular, segundo o posicionamento majoritário, então ela não forma a administração indireta. Cuidado. Particular pode até prestar uma atividade administrativa, mas ele não integra, ele não faz parte da administração pública. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo até aqui, gente? Muito bem, professor. Como é que a gente vai resumir isso no nosso material? Olha lá. Vamos resumir assim, ó. Vamos lá. Para a gente memorizar na hora do concurso, para a gente matar isso daqui na hora da prova. Administração direta. Professor, quem é que está dentro da administração direta? Administração direta, também chamada de centralização, que eu disse a vocês. Aqui nós temos entidades políticas atuando através de quem, pessoal? De seus órgãos e de seus agentes. Nós temos entidades políticas atuando através de seus órgãos e de seus agentes. Agora, olha aqui. Administração indireta. Professor, quem é que está na administração indireta, também chamada de descentralizada? Descentralização. Nós temos aqui as entidades administrativas. E elas vão atuar através de quem, pessoal? São as próprias entidades administrativas. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Aqui estão elas, as entidades administrativas. Então, toda vez que você lembrar da administração direta, lembre disso. Toda vez que você lembrar da administração indireta, lembre disso. E lembre um detalhe. Essas entidades administrativas estão vinculadas à administração direta.
É por intermédio desse vínculo que será feito o controle finalístico, a tutela, chamado também de vínculo finalístico. Perfeito até aqui, meus amigos e amigas do coração. Muito bem, finalizamos mais um tópico. Veja que demorou muito mais para a gente falar de centralização e descentralização, porque eu tinha que te explicar a base, eu voltei, falamos várias vezes, repetimos uma mesma coisa de diversas formas. Professor, a gente ainda vai responder algumas questões? Vamos. Nosso curso aqui é teoria e alguns exercícios. No final de cada grupo de matérias, eu vou falar de questão de centralização, descentralização, vamos falar de questões sobre as entidades administrativas e tudo mais. Bacana até aqui? Tópico número 3 no seu material. Vamos começar agora a estudar as entidades administrativas em espécie. Você poderia me perguntar assim, peraí, professor, eu vi que você colocou na administração direta as entidades políticas. Por que a gente não estuda as entidades políticas? Estudar entidades políticas não é matéria do direito administrativo. As entidades políticas são matéria do direito constitucional, pessoal. O direito administrativo não se dedica ao estudo das entidades políticas. Nosso estudo aqui é o estudo das entidades administrativas. Nós temos que saber as diferenças entre as duas, bacana? Mas aqui vamos estudar as entidades administrativas. Vamos falar de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vou incluir aqui também as agências reguladoras, que são autarquias. Vamos incluir também as agências executivas, que ora são autarquias, ora são fundações. Daqui a pouco a gente vai entender isso ao longo do nosso curso de Direito Administrativo. Tranquilo e calma até aí, meu amigo. Força total, beleza, calma, pronto para você pegar mais uma questão aqui do seu concurso. Vamos começar. Só que antes da gente começar falando de cada uma delas, autarquias, fundações, empresas e sociedades, eu preciso passar um tópico fundamental para vocês. O tópico que se chama características comuns. Presta atenção nesse tópico. Existem algumas características que estão presentes em todas elas. Autarquias, fundações, empresas e sociedades. Então, professor, essas características são fundamentais. Você tem que sair daqui sabendo essas características comuns que eu te garanto. 60% das questões você vai acertar só com base nessas características que são comuns. Então vamos começar lá, meus amigos e amigas, com as características comuns em relação a cada uma delas. Primeira característica comum, pessoal, personalidade jurídica. Eu quero que você lembre o seguinte, todas as entidades administrativas possuem personalidade jurídica. Tem a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio, porque elas são detentoras de personalidade jurídica. Agora, professor, a personalidade jurídica dessas entidades ela pode variar. Algumas delas podem ter personalidade jurídica de direito público, ao passo que outras têm personalidade jurídica de direito privado. Então, olha lá. Algumas têm personalidade jurídica de direito público, ao passo que outras têm personalidade jurídica de direito o quê, pessoal? Privado. Professor, quais são aquelas que têm personalidade jurídica de direito público? Autarquias e fundações ou fundação. Vamos concordar aqui. Opa, ficou tudo errado. Fundações públicas de direito público. Todas essas aqui têm personalidade jurídica de direito público. Agora, professor, quem tem personalidade jurídica de direito privado? Fundação pública de direito privado. Ainda vamos explicar as fundações. Vou te explicar que o Supremo entende que tem fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Fundação pública de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas essas aqui
têm personalidade jurídica de direito privado. Quando elas vêm ao mundo jurídico, elas ganham uma personalidade de direito privado. Agora, cuidado com o detalhe. Não é porque eu estou falando que elas são pessoas jurídicas de direito privado que você pode afirmar que todas as regras aplicáveis a elas sejam regras de direito privado. Isso é uma mentira. Professor, essas aqui, pessoas jurídicas de direito privado, elas têm uma coisa importante, que é o chamado regime jurídico híbrido. Cuidado com isso. O que é regime jurídico híbrido? Eu posso ver a incidência de normas de direito público sobre elas? Posso. Como eu também posso ver a incidência de normas de direito privado. Entenda, o fato dela ser uma pessoa jurídica de direito privado não quer dizer que todas as normas aplicáveis a elas sejam normas de direito privado. Elas terão regime jurídico híbrido. Em alguns momentos vocês vão ver direito público, em outros momentos vocês vão ver o direito privado. Professor, isso muda a personalidade jurídica? Não muda, meus amigos e amigas. Todas elas têm personalidade jurídica de direito o quê? Privado. Se forem fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas, observem o seguinte, mesmo tendo personalidade jurídica de direito privado, elas podem sofrer a influência de normas de direito público? Podem. Elas podem sofrer a influência de normas de direito privado? Podem. Entenderam até aqui, meus amigos e amigas do coração? Muito bem, professor. Primeira característica já foi. Vamos para a segunda característica comum. A segunda característica comum é a seguinte, está escrito aí no seu material, respondem pelos seus próprios atos. Memorize isso. Toda entidade administrativa responde pelos seus próprios atos. Todas elas se submeterão à responsabilidade civil? Sim. Lá na frente, nós vamos ter uma aula de responsabilidade civil. Eu não vou antecipar algo que a gente vai falar lá na frente. O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, todas elas respondem civilmente pelos seus próprios atos? Respondem, professor. Todas elas respondem. Lá na frente eu vou te explicar se a responsabilidade é objetiva, se é subjetiva. Beleza? Terceira característica, forma de criação. Pessoal, a forma de criação delas também é comum. Eu quero que você entenda o seguinte, todas elas dependem de lei específica. Então, olha um detalhe, todas elas dependem de lei específica? Sim. Só que observe uma coisa, o que a Constituição está dizendo, artigo 37, inciso 19. Algumas têm a sua criação feita por lei específica, outras têm a sua autorização feita por lei específica. Veja que há uma diferença. No primeiro caso, a lei específica vem e cria. Não preciso de mais nada, a entidade já está criada com a criação da lei específica. No segundo caso, meus amigos e amigas, a lei específica vem só para fazer o quê? Autorizar. Ela está falando assim, ó, pode criar, mas a entidade já está criada? Ainda não. Além da lei específica autorizando, eu preciso mais do que registro dos atos constitutivos. Ora no registro civil de pessoas jurídicas, ora na junta comercial, a depender da pessoa. Bacana até aqui? O que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda o seguinte. Algumas são criadas por lei específica, ao passo que outras são autorizadas por lei específica. No segundo caso, a lei específica só não cria, ela só autoriza. Além da lei específica autorizando, eu preciso ter o quê? Registro dos atos constitutivos. Toda vez que vocês olham para mim, eu balanço a cabeça, é que eu estou conversando com o seu Gilson ali. Ele está ali, às vezes ele dança para avisar que o horário está chegando. Agora ele estava ali pulando, não é? Está numa alegria hoje, seu Gilson, vocês precisam ver aqui. Hoje ele está demais. Beleza, pessoal. Depois a gente vai mostrar ele aqui no nosso vídeo. Já falei isso para vocês. Beleza, então olha para cá rapidinho. Primeiro detalhe, a gente já está acabando. Presta só atenção nisso daqui. Professor, então algumas são criadas por lei específica, outras são autorizadas por lei específica. Legal. Primeira pergunta, por que a lei é específica? Você tem que memorizar o seguinte, ela é específica porque ela só pode tratar daquela matéria especificamente. Ou seja, eu não posso nessa lei que cria ou que autoriza a criação de uma dessas entidades falar sobre uma outra matéria que não seja correlata à criação ou à autorização dessas entidades.
Essa lei só serve para essa finalidade, por isso que ela é específica. Agora pergunta, essa lei é ordinária ou é complementar? Você poderia pensar assim, professor, não sei. Você sabe sim. Princípio da reserva legal, meu amigo, que vocês estudam lá no direito constitucional. Quando o constituinte quis reservar uma matéria, para lei complementar, ele fala que é lei complementar. Se ele nada dispuser, você vai presumir que a lei é o quê, pessoal? Ordinária. Essa lei específica é uma lei ordinária. Professor, iniciativa dessa lei, professor, iniciativa. Na esfera federal, a iniciativa é privativa do presidente da República. É óbvio no Poder Executivo, né, pessoal? Esfera federal, Poder Executivo Federal, iniciativa privativa do presidente da República. Por simetria das formas jurídicas. Lembram do princípio da simetria? Nos estados de quem é a iniciativa? No Poder Executivo Estadual, governadores. E nos municípios, prefeitos. Beleza até aqui, pessoal? Então, muito bem. Professor, quem é criada por lei específica? Autarquias. E quem mais? Fundação, FP, tá? É Fundação Pública de Direito Público. São criadas por lei específica. Professor, quem é autorizada por lei específica? Fundação Pública de Direito Privado, Empresa Pública, EP, e Sociedade de Economia Mista, SM. São autorizadas por lei específica. Então, veja, no caso dessas três últimas, a lei específica não cria, a lei específica autoriza. Além da lei específica autorizando, eu preciso do registro dos seus atos constitutivos. Bacana até aqui, meus amigos, para a gente finalizar. Perguntaram assim no seu concurso. Somente por lei específica será criada a autarquia. Gabarito? Certo. É isso que está no decreto 267 e é o decreto que nos orienta a estudar essa organização, é isso que você vai levar para a prova. Agora presta atenção no detalhe. Se perguntarem assim, será possível a criação de uma entidade administrativa por meio de medida provisória? Uma MP pode criar uma entidade administrativa, pessoal? Professor, eu lembro que o professor de Constitucional falou que MP não pode versar de matéria de lei complementar. Mas aqui não é lei complementar, aqui é lei ordinária. Pode ou não pode? Pode, pessoal. Lembrem de uma coisa, ela vai ser convertida em lei. Ela vai resultar naquela lei específica? Vai. Mas uma medida provisória poderia criar uma entidade administrativa? Pode. Eu vou te dar um exemplo. A medida provisória, depois você olha no Google, 488, MP 488. Ela criou a Empresa de Legado Nacional. Bacana? Objetivando a realização de algumas atividades para as Olimpíadas de 2016. Então, professor, vai que ele quer apelar na minha prova e tira o tradicional e fala assim, medida provisória, seria capaz de criar uma entidade administrativa? O que que você, aluno do Estúdio Aulas, aluno do professor Gustavo Amaral, vai falar na sua prova? Pode. Vai ser convertida na lei no final, ela pode. Beleza até aqui, meus amigos e amigas do coração. Ficamos na terceira característica comum. No nosso próximo encontro, nós vamos acabar as características comuns e vamos começar a falar de cada uma delas, autarquias, fundações, empresas, sociedades e assim sucessivamente. Novamente, foi um prazer estar com vocês aqui, espero ansiosamente o nosso próximo encontro, um abraço e até a próxima.